Tudo bem, primeiro ano, vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula de história vai tratar de dois acontecimentos extremamente importantes para a nossa história, mas do que ela representou e, obviamente, da construção histórica do que vivemos hoje. Nas aulas 61 e 62, nós vamos trabalhar a Revolução Industrial e entender as questões pertinentes a este movimento e, obviamente, o que isso impactou e impacta até hoje sobre nossas vidas, fazendo um paralelo entre passado e presente. Também no período, porque nós estamos falando da segunda metade aí do século XVIII, nas aulas, portanto, 63 e 64, nós temos aí a criação da ordem liberal, a própria Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Industrial indiretamente alimenta a Revolução Francesa e a Revolução Francesa alimenta, obviamente, a emancipação, a cientificidade, mas a serviço da ascendência de uma burguesia. Então nós vamos trabalhar um pouquinho lá e um pouquinho aqui, mas dentro deste contexto do século XVIII, que para nós ele é importante, porque a partir desses grandes acontecimentos, né, isso reforça e reproduz práticas cotidianas e de sociedade que nós temos até hoje. Tá? Então, quando nós temos aqui, ó, vamos ler algumas partes aqui. Eu convido vocês, então, a pegar o caderno 4 na página 332, título Revolução Industrial, e aqui nós vamos ler alguns fragmentos e logo em seguida a gente complementa também lendo a própria Revolução Francesa. Então ele diz aqui, ó, com a Revolução Industrial ocorreu uma aceleração crescente no processo de produção, de substituição da ferramenta pela máquina, da força humana pela força motriz e do sistema doméstico para o sistema fabril. Não podemos esquecer que as cidades, elas já tinham esse conglomerado de pessoas, né, e que o comércio ele já vinha forte até que, dentre a sociedade, começa a se ter uma ideia de fabricar a grande escala, né? Fabricar em série os produtos exatamente para dar conta de um mercado consumidor crescente das cidades que estão se formando, isso desde o período do fim do feudalismo, mas é claro, eu estou falando do início ali, do final do século XIV, XV, XVI e aqui, né, no século XVIII, então eu tenho as cidades muito mais consolidadas, não só na Europa, como em outras partes aí do mundo, né, e que via então nessa oportunidade de acelerar a produção, barateando, obviamente, o preço final, porque a quantidade de horas trabalhadas seria a mesma quando era feito artesanalmente. Só que, na medida que você acelera os processos, né, e você minimiza, né, a importância daquele mestre de ofício que passa a ser só um especialista no processo, então você também tem, além da produção em série, você tem uma queda brusca de salários, propiciando assim que o produto possa ficar mais barato e, obviamente, atender o maior número de pessoas. Essa era a perspectiva da época. Vamos continuar aqui. Ele diz: entre os fatores que propiciaram o pioneirismo inglês, é possível destacar, olha que interessante, ó, o acúmulo de capital, né, proveniente do comércio que eu já acabei de falar, da Revolução Gloriosa, que favoreceu a ascensão de uma burguesia, né, e a instalação de um governo parlamentar. Liberação de mão de obra para as fábricas no processo de cercamentos e as reservas de ferro e carvão utilizadas, respectivamente, como matéria-prima para o maquinário e fonte de energia para as máquinas a vapor. Vapor em destaque, porque o passado geológico do continente americano é muito rico em carvão carbonífero, né? E esse carvão, como ele agrega grande combustão na sua queima, isso então
foi levado, né, como combustível para a movimentação dessas máquinas. Por isso que é falado de máquinas a vapor. A expansão econômica do século XVIII na Europa e na América favoreceu a construção de um mercado fornecedor e consumidor que dera à burguesia inglesa a certeza da viabilidade da expansão e da produção, ou seja, teria para quem vender e, obviamente, seria oferecida nas respectivas colônias, né, que já era de domínio inglês no período. No setor têxtil, pioneiro da industrialização, ocorreu uma significativa expansão da produção graças à utilização do algodão como matéria-prima produzida em larga escala em latifúndios escravocratas nas colônias inglesas. Simultaneamente, o desenvolvimento no setor metalúrgico também favoreceu a mecanização dessa produção. Ou seja, o mundo ele começa o início de processos globais, porque a matéria-prima vinha da América, ele era transformado na Inglaterra e acrescido de instrumentos aí, de maquinário, e aí isso marca, portanto, essa revolução industrial. Aqui ele fala, a implementação do sistema de fábricas com a produção de larga escala e mão de obra barata levou uma queda nos preços das mercadorias e uma crise na produção artesanal tradicional. E aí, é claro, né, você tem a subordinação das atividades comerciais à produção em larga escala, e aí eu tenho o início, o fim do capitalismo mercantil e o início do capitalismo industrial, marcado por todas essas transformações decorrentes do processo revolucionário. Descendo aqui um pouquinho e chegando na Revolução Francesa, vamos entender aqui alguns pormenores que nos ajuda a também, que fundamenta, só que agora do ponto de vista intelectual, as coisas que aconteceram na Revolução Industrial e em outras questões relacionadas à racionalidade, à intelectualidade dos homens e da sociedade de um modo geral. Vamos entender esse contexto. Agora eu estou aqui na página 334, tá? Ele fala o seguinte: a organização social francesa, durante o antigo regime, estava baseada na estratificação da sociedade por ordens, divididas entre clero, nobreza e terceiro estado. Notem que eu saí da Inglaterra e eu estou na França, mas algumas coisas que vão acontecer aqui, de uma certa forma, vai ter ligação à própria sociedade que ascende na Inglaterra, mas que também vai ascender na França e, obviamente, logo em seguida na Alemanha, na Itália e no entorno ali dos países europeus. Bem, o modelo garantiu os privilégios da nobreza e do clero, com recursos provenientes da tributação do terceiro estado. Olha aqui, ó, muito próximo, né? Praticamente ali, junto com a Revolução Industrial Inglesa. Ó. No final da década de 1780, em meio ao aumento do desemprego nas cidades e uma severa crise na agricultura, levou à ampliação da miséria. A desorganização da economia provocou a falência do Estado. No caso, não era parlamentar como o inglês, mas era ainda monárquico na figura do rei na França. Para superar a crise, cresciam as propostas de taxação da nobreza, que, para preservar seus privilégios, convocou a Assembleia dos Estados Gerais em maio de 1789. Na Assembleia, o clero e a nobreza possuíam 2/3 dos votos, com uma clara vantagem sobre o terceiro estado, que só tinha apenas um. Os representantes do terceiro estado requisitavam mudanças nos critérios, óbvio, porque senão sabiam que ia perder, alimentando a participação popular. Pressionado, o rei reconheceu o direito e transformou os Estados Gerais em uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 14 de julho de 1789, uma multidão invadiu a fortaleza da Bastilha, apoderando-se de armas e estimulando a deserção de soldados reais que se juntaram à multidão. Com o povo armado, ocorreu a dissolução do poder real.
Grandes manifestações populares tomaram as ruas de Paris, voltando-se contra a monarquia. O exército se desagregou e muitos oficiais e aristocratas fugiram do país. Em Paris, a Assembleia Nacional passou a exercer o poder e estabeleceu uma carta de princípios, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O documento reconhecia direitos naturais como liberdade, propriedade e resistência à opressão e igualdade jurídica. A burguesia, e aí que nós vamos entender como que esta burguesia, ela se parece, pelo menos no que diz respeito a estratégias, com a burguesia inglesa, né, criou um regime elitista por meio de uma monarquia constitucional, que representou um avanço em relação à sociedade de ordens, mas que continuava a marginalizar amplos setores da sociedade e não criava mudanças econômicas profundas. Em 1791, Luís XVI tentou fugir de Paris para comandar a invasão pelas forças contra-revolucionárias, mas acabou capturado, enviado de volta à capital francesa. Então, olha que interessante, ó. Eu tenho uma proclamação de uma república, né? Só que o que vai acontecer? Diferentemente da Inglaterra, que é feita uma revolução e, entre aspas, há uma absorção, né? Eu vou absorver a classe mais pobre mediante a exploração do trabalho. No caso da França, isso vai demorar um pouco mais, porque, de fato, eu tenho uma burguesia que ascende, vai ascender em relação à criação de uma monarquia constitucional, mas, pelo fato dela não conseguir gerar empregos na mesma ordem, isso só vai vir um pouco depois, isso acabou gerando quase que uma guerra civil entre as questões relacionadas aos girondinos, né, e, obviamente, as outras classes mais pobres e os jacobinos, as outras classes mais pobres que começam a disputar o poder na França. Mas isso vai dar continuidade na nossa próxima videoaula. Valeu e até a próxima.